Hoje nós vamos falar sobre coesão textual. E aí eu trouxe para vocês aqui um trecho, né, de um filósofo oriental muito interessante, que faz uma ligação direta entre o pensamento e a linguagem. Ele diz o seguinte: uma linguagem organizada atua sobre a organização do pensamento, e um pensamento organizado atua sobre a organização da linguagem. Aqui ele faz uma ponte direta entre linguagem e pensamento, que é um dos grandes caminhos que a gente vai trabalhar o tempo todo no nosso curso, e, sobretudo, especificando aí a importância de você ter um pensamento e uma linguagem organizada e um interferindo diretamente no outro. O que isso tem a ver com coesão textual? Coesão textual nada mais é do que um processo, um recurso linguístico que nós temos para poder organizar melhor nosso texto, dar uma unidade melhor ao texto, uma ligação entre as partes. Nós vamos trabalhar aqui diversos aspectos da coesão textual e, ao final da aula, algumas questões de concurso pontuadas por bancas para a gente se familiarizar melhor com o assunto. Vamos lá, o que é coesão textual em linhas gerais? Eu trouxe aqui uma pequena definição de uma professora da Unicamp, chamada Ingeborg Vilar-Koch, muito conhecida na área de linguística textual. A definição dela é um pouco complexa, mas a gente vai desdobrando e reinterpretando ao longo da aula. O que ela diz então? A Ingeborg é expoente dos estudos modernos de linguística textual e referência para qualquer prova que aborde o assunto. Ela conceitou a coesão como o fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. À primeira vista, essa definição é complexa, a gente não entende muito o que ela quer dizer. Eu só queria tentar, primeiramente para vocês, que a expressão superfície textual é tudo que está escrito, registrado em palavras no texto. Porque a linguística textual, ela parte do princípio que o texto não é só o que está escrito, é também o que não está escrito, é o subentendido, como se estivesse numa camada abaixo da superfície, na profundeza do texto. Então, quando ela diz que a coesão é um fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados, ela está falando das palavras e expressões que estão registradas no texto e que fazem conexão para que a gente possa construir essa unidade do texto. Aí eu trouxe também uma definição mais simples, que na verdade reinterpreta, né? Diz a mesma coisa de outra forma, que é do Platão e Fiorin, que eles dizem o seguinte, que a coesão textual é a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Então, nós temos vários recursos coesivos e eles são frequentemente cobrados em prova. Não exatamente com o nome, né? Não é a nomenclatura para a gente que é importante. É importante a gente entender como isso funciona. Então nós temos a coesão referencial, é aquela em que palavras tomam outras como referência, como referentes, né? Nós temos a sequencial, que é aquela coesão que dá conta da continuidade, da sequenciação do texto. Em geral, a gente quando fala em coesão sequencial está falando daquelas expressões que ligam parágrafos, que ligam períodos, coisas do tipo, portanto, além disso, isto é, e por aí afora. Coesão recorrencial, que é uma coesão usada muito em textos literários e pouco acontece, pouco ocorre em provas de concurso, né? Quando você repete, quando você reitera uma determinada estrutura, com fins estilísticos, né? A gente também vai trabalhar com a coesão recorrencial e a gente vai trabalhar também com um fenômeno linguístico chamado deixe. O nome é estranho, mas é um fenômeno extremamente simples e que está no nosso dia a dia. A deixe, na verdade, ela é um fenômeno que indica um apontamento. Toda vez que você aponta para uma coisa fora do texto, você está fazendo deixe. Um exemplo, quando a gente, prático, né? Quando a gente diz assim, eu estou feliz. Nesse momento, o eu é o Tiago. Mas se a Maria disser eu estou feliz, naquele momento eu é a Maria. Então esses elementos que se encaixam em vários contextos diferentes tomam forma de acordo com o momento que você enuncia a frase, quem enuncia a frase. Esses elementos são fundamentais para o dia a dia da linguagem, para o uso da linguagem corrente. Esse fenômeno se chama deixe. A gente também vai trabalhar porque isso vem sendo constantemente cobrado
em prova de coesão referencial. Vamos agora, né, esmiuçar ponto a ponto desse que a gente acabou de ver. Coesão referencial, nós podemos fazer por substituição de um elemento por outro. Você tem uma palavra, tipo, a presidente Dilma anunciou aumento do salário dos servidores federais. Ponto. Ela está substituindo Dilma. É uma forma de referenciação, né, fazendo uma substituição. E também a gente pode fazer referência por omissão quando a gente usa o principal recurso de coesão referencial é quando a gente usa verbos com a desinência marcada. Por exemplo, se eu disser assim, Joana e Mário viajaram para Portugal, eles gostaram da viagem, foram também para outros países da Europa. Quando eu uso eles gostaram da viagem, estou fazendo coesão referencial por substituição. Eu estou pegando uma palavra e substituindo por outra. Agora, quando eu faço coisas do tipo foram para outros países da Europa, eu estou fazendo uma coesão referencial, porque eu estou me referindo a algum elemento atrás, ou alguns elementos atrás, né? E é por omissão, porque você não tem registrado ali a palavra, mas você tem uma desinência que marca.